Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um dia de leitura e discussão, continuando então com nossa Pedagogia do Movimento Sem Terra, nosso livro da Roseli Salete Caldarte, pela Expressão Popular. Lembrando, as formas de adquirir o livro físico é pelo site da Expressão Popular ou na própria livraria, e lembrando que o PDF é disponibilizado também no site da Expressão Popular, mas está no nosso Drive. Então, você que não quer comprar o livro ou não tem condições, pode pegar o Drive aí, pode pegar o PDF, que tem esse livro e muitos outros, mas também, muito importante lembrar disso, que a gente transmite aqui na tela para vocês, então tá tudo suave, se não quiser nem abrir o Drive, a gente vai colocar na tela as letras aqui, vocês vão poder acompanhar com a gente enquanto a gente vai fazendo essa leitura. Eu indico os meus pontos de grifo, que agora, inclusive, vai ser doideira, porque agora a gente efetivamente vai entrar para discutir sobre o movimento social como sujeito pedagógico. A gente já fez a caminhada histórica da construção de por que o MST enxerga a pedagogia, a educação e a escola para além do que a gente efetivamente conceitua isso dentro da sociedade capitalista, dentro da sociedade da ideologia ocidental, né? Vamos colocar desse jeito, é uma das coisas que a gente tem colocado há muito tempo quando a gente está lendo a Roseli Salete Caldarte, mas também é um momento onde, efetivamente, ela coloca o que implica uma pedagogia do movimento sem terra, né? Então a gente vai dar esse salto para efetivamente olhar para o que era investigação e olhar para o que a gente está desenvolvendo e como a gente afirma esses pontos, né? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, estamos com esse trampo aqui no YouTube, a gente também tem nossa playlist de live de lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, onde a gente está debatendo a Jack Wang e o capitalismo carcerário, e também temos o nosso podcast, que a gente está debatendo o José Carlos Mariátegui, falando um pouco sobre o socialismo indo-americano. Inclusive, teve episódio que saiu aí semana passada, então não deixa de acompanhar, que tá muito bom, tá muito pesado, tá muito da hora, muito legal. Beleza? E aí, lembrar vocês, né? Curtir, comentar, compartilhar, apoiar o projeto financeiramente, né? O Pix, o apoio coletivo estão passando aí embaixo e estão na descrição também. Seguir nossas redes sociais para saber das atualizações e também dar aí essa força para os grupos parceiros ou grupos do qual eu faço parte, né? Então, a Autonomia Literária está com 10% de desconto no site deles, né, em qualquer produto com o cupom #Morcego na Autonomia. Queria lembrar que o meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, está disponível na editora Terra Sem Amos. Queria lembrar que surgiu a abertura editorial, a editora que está lançando o Neocolonialismo, do Kwame Nkrumah, então não deixa de seguir também. E, por óbvio, nossa revista Clio Operária, que tem abastecido a gente, municiado a gente também muito forte, tá? Então, por enquanto é só, a gente vai começar as leituras, vocês sabem aqui, sempre o foco é a gente começar a bater essas ideias o mais rápido possível, porque a gente tem coisa pra caramba pra falar, mais uma vez, né? Deixa eu ver qual que é aqui, compartilhar. Fechou, então estamos aqui com o capítulo 4, movimento social como sujeito pedagógico, né? A gente encerrou o último capítulo com quem acabou perdendo, mas foi esse entendimento sobre o sujeito na perspectiva de ser sem terra e estar lutando, então, por essas questões que começam com uma questão da própria escola e evoluem para uma questão de pensar aí toda a pedagogia. Então, a gente fez esse movimento, a gente desenvolveu isso nesse último capítulo. E agora, efetivamente, a gente olha como, quando esses sujeitos estão coletivamente organizados, ou seja, quando eles estão no movimento, no MST, por exemplo, né, que é o exemplo daqui do episódio de hoje, o próprio movimento ele aparece como sujeito pedagógico a partir do que vai ser definido agora pela própria Roseli Salete Caldarte, e a gente vai ficar nas palavras dela, né? E ela abre, então, esse capítulo com uma parte do Rio. Deixa eu só pegar aqui o primeiro nome do Rio, FGH, que é o Christopher Hill, tá? E mais especificamente no O Mundo de Ponta Cabeça, ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640, que diz assim: dizer que uma coisa está de ponta cabeça ou posta de pernas para o ar, afinal de contas, é uma descrição muito relativa. A ideia de que esta é a posição errada só vale na medida em que a olhamos de cima para baixo. O objetivo deste último capítulo, e aí, né, a gente volta a lembrar que depois tem o que seria um epílogo, então não é o último capítulo efetivamente desse livro, mas o último capítulo dessa pesquisa, né, é fazer uma reflexão mais detida sobre o processo de formação do sem terra como experiência de formação humana.
O que quer dizer? Compreendê-lo dentro das preocupações específicas da pedagogia. Aqui entendida como teoria e prática da formação humana. Então, repare, e eu gosto de brincar um pouco com isso, né? Que quando o Gramsci está falando sobre a filosofia da praxis, ele está falando muito sobre a tese 11 de Marx, sobre Feuerbach, né? Que é a tese de que os filósofos interpretaram muito o mundo, então agora é preciso agir, então você constrói essa praxis com quem está pensando o mundo. A sociologia do Clóvis Moura, ela entra na sociologia da praxis, pensando os agentes históricos sociais que estão transformando o mundo, então quem efetivamente está sendo sujeito desses momentos de transformação, fazendo então por esse motivo a contra-história, né, contando a história dos de baixo como agentes da transformação. E aqui a gente está entendendo a pedagogia a partir da praxis voltada para a própria formação humana e especialmente preocupada com a educação de novas gerações. Desde esse ponto de vista, olhar para a formação do Sem Terra é enxergar o MST também como um sujeito pedagógico, ou seja, como uma coletividade em movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no processo de formação das pessoas que a constituem. Então, o MST, quando ele propõe uma nova relação ou uma outra relação com a terra, uma outra relação com o consumo, com a venda, com o dinheiro, com, enfim, todos esses esquemas, e também com o território, né, que aí a terra dotada desse sentido anticapitalista, né, pensando que o capitalismo ele vem pela privatização da terra, vai, por causa disso, atuar na formação humana, pelo próprio movimento dos sujeitos que compõem o movimento. Então, o movimento como um todo adquire um caráter, vou utilizar entre muitas aspas, porque na sociologia isso pode dar muita confusão, né, mas vou utilizar aqui orgânico. Essa intencionalidade não está primeiro no campo da educação, mas sim no próprio caráter do MST, produzindo sua trajetória histórica de participação na luta de classes em nosso país. É através de seus objetivos, princípios, valores e jeito de ser que o movimento intencionaliza suas práticas educativas, ao mesmo tempo que, aos poucos, também começa a refletir sobre elas, à medida que se dá conta de sua tarefa histórica. Então, reparem que ela está meio que conceituando ou meio que definindo o que ela apresentou para a gente enquanto as tarefas históricas que fizeram o MST adquirir esses princípios, esses objetivos, esses valores, que não são imutáveis desde a sua criação, mas passaram justamente por esses momentos, esses processos históricos ditos por ela. Além de produzir alimentos em terras antes aprisionadas pelo latifúndio, também deve ajudar a produzir seres humanos, ou pelo menos ajudar a resgatar a humanidade em que já a imaginava quase perdida. Ver o MST como sujeito pedagógico significa trazer duas dimensões importantes para a reflexão da pedagogia, que por sua vez podem ser vistas como componentes do movimento sociocultural maior que se insere a formação do Sem Terra. É também na pedagogia, pois, que podemos identificar os sinais dessa cultura com forte dimensão de projeto. Não vou elucidar agora, eu acho que a gente pode ir para as dimensões que a Roseli vai explicar melhor. Uma dessas dimensões se refere aos novos personagens que faz entrar em cena na reflexão pedagógica, que é como a gente encerra o último episódio, inclusive, né? Que a gente fala sobre as crianças, sobre as mais velhas e sobre a questão de gênero, principalmente na incorporação das mulheres em outras partes da estrutura do movimento, né? Quando hoje o MST passa a ser reconhecido pela sociedade como detentor de uma prática e de uma teoria de educação do Sem Terra, e quando, aos poucos, também passa a ser considerado como interlocutor nas questões da educação em geral, e quando, afinal, conseguimos situar isso nessa totalidade maior, que é o movimento, e aí com M maiúsculo, como sujeito educativo, temos então dois novos, para alguns inusitados, sujeitos da educação pedagógica. Um movimento social e um grupo social específico, então ela está ampliando agora para outra perspectiva de como olha para essas pessoas, né? Por um lado, existe esse movimento social e existe esse grupo social específico, que são os trabalhadores e as trabalhadoras rurais sem terra. Esse é o primeiro ponto que dá impulso, como a gente viu, para entender a escola dentro ou fora do território, qual tipo de educação é pautado pela escola, qual o tipo de escola e qual o tipo de pedagogia efetivamente vai estar na escola e para além da escola, que a gente está analisando justamente para território. A gente está falando de sujeito educativo. A gente não está falando de enfim, embora a escola muitas vezes se defina nesse caráter, né? Mas o sujeito educativo ele envolve, como diz a própria Roseli Salete Caldarte, uma totalidade maior, que o movimento acaba por representar, porque ele não está liberando um espaço dentro da sociedade capitalista que não consegue ser autônomo, mas ele está liberando um espaço que ele tem essa potencialidade de ser autônomo, né? Eu colocaria nesses termos, pelo menos num primeiro momento, nesse primeiro contato. Os movimentos sociais não têm sido figuras muito presentes nas teorias pedagógicas, nem como sujeitos educativos, nem como interlocutores da reflexão sobre educação.
isso, né, para quem acompanha a Caverna há um pouco mais de tempo, é uma das tretas que eu tenho, por exemplo, com a questão do MNU, com a questão, inclusive, do que o movimento negro se desenvolve a partir disso, de que a grande preocupação se torna o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Só que o próprio MNU ele não começa a colocar em larga escala uma escola pedagógica, uma pedagogia, né? Porque para falar de escola, tudo bem, tem a UNEAFRO, a gente tem esses movimentos. Mas, enfim, a gente está falando sobre teoria pedagógica, né? A gente não está falando só sobre a educação. E os sem terra, que representam, além deles mesmos, o conjunto dos camponeses, ou mais amplamente, dos trabalhadores, se até já foram vistos em certa tradição pedagógica como sujeitos de práticas sociais educativas, de modo geral, não costumam ser identificados como sujeitos da pedagogia ou da reflexão pedagógica. E aqui a Roseli ela dá um salto, que é o mesmo salto que eu dou em relação à sociologia, que é, a sociologia ela não é feita pura e simplesmente pelas pessoas formadas em sociais ou por estudantes de ciências sociais. Mas ela é produzida a partir da própria treta com a relação que a gente tem com o mundo que é construído em volta da gente e que tenta se sobrepor a gente, né? Que é o mundo capitalista, que é o mundo do concreto, que é o mundo asfixiante da fumaça, dos carros, da aceleração, esse mundo, né? Porém, ela está fazendo justamente um movimento de olhar e falar, o próprio MST ele se torna um sujeito pedagógico porque todas as pessoas inseridas, como ela mesma disse antes, queiram ou não queiram, estão inseridas em toda a produção pedagógica, porque a gente está falando da totalidade da vida. E o MST junta em si esses dois sujeitos, o que o torna, parece-me, para a autora, um objeto bastante privilegiado de estudo também nesse campo. Trata-se aqui, pois, de compreender a pedagogia do movimento e não para o movimento. Então a gente não está entendendo como a gente estrutura uma educação para formar o sem terra, mas a gente está entendendo como o movimento sem terra forma a sua própria pedagogia no próprio existir e na própria luta. No duplo sentido de ter o movimento como sujeito educativo e como sujeito da reflexão, intencionalidade pedagógica, sobre a sua própria tarefa de fazer a educação ou a formação humana. Né? Então não é só o ato de olhar e falar, gente, a gente precisa saber fazer conta para entregar os produtos, a gente precisa saber ler para ler contrato. Pô, da hora, legal. Mas é sobre uma formação que ela vai implicar em qual sociedade que a gente está colocando. Né? É por isso que quando você pega o caderno vermelho do MST, vai ter coisas sobre autonomia, sobre socialismo, enfim, essas coisas estão presentes. E é um pouco dessa dimensão que a Roseli, sem trazer esses documentos, já está mostrando para a gente, porque a coisa de documento ela vai trazer em outros livros, para quem quiser, né? Que aí é o MST Educação do Campo, para dar um exemplo. A outra dimensão diz respeito à formação do sem terra como materialização de um determinado modo de produção da formação humana. Ou, como diz o Miguel Arroio, de uma pedagogia da produção de sujeitos sociais. Família, esse modo de produção da formação humana não está aí à toa. É para se pautar numa luta contra o modo de produção capitalista. Por quê? Muito antes, e é isso que a gente tem defendido aqui com o nascimento das instituições, a gente entende que elas nascem para prover e pautadas a partir do modo de produção capitalista. Então, não. Lutar por escola pública não necessariamente e efetivamente vai ser uma luta contra o modo de pensar capitalista, o modo de pensar ocidental, o modo de pensar centrado a partir do capital, o modo de construção de relações a partir do capital. Porque a escola, enquanto instituição, ela nasce no seio desse próprio modo de produção. Né? Óbvio, existem conflitos, tem luta de classes, existem certos níveis, existe certo tipo de disputa. Mas aí vocês vão tretar com a Roseli porque ela já falou que a escola está para além da escola e a escola no capitalismo não está para além da escola. Porque ela não pode estar para além da escola. Né? Tanto que a gente vê os ataques que são sofridos, e aí a gente, inclusive, vai entrar em vários grandes movimentos de esquerda, não só do Brasil, mas no mundo, que é uma coisa que aí eu tive um professor de educação básica que ele fala sobre isso quando ele vai analisar, e não é só sobre a Revolução Socialista, né? Mas ele fala sobre os grandes pulos da educação que são dados a partir de processos de crise e revolução. Né? Seja nas revoluções burguesas, seja nas revoluções socialistas. E aí, enfim, vamos ler Krupskaya, vamos ler Vygotsky, vamos para essa galera. Quer dizer, ao mesmo tempo em que, enquanto ação e reflexão, o MST se insere na tradição da pedagogia que associa a educação com a formação dos sujeitos sociais, ou seja, a gente está falando sobre personalidade e coletividade combinadas, ele está nos dizendo, através de sua trajetória histórica, que a matriz dessa formação pode ser um movimento social,
através dos processos políticos, econômicos, socioculturais que compõem sua dinâmica, como produto e agente particular da sociedade, vista como aquele todo educante de que já falaram alguns clássicos da pedagogia. Eu gosto disso porque é uma teoria similar ao que a gente utiliza para definir o quilombo de Palmares, por exemplo, como uma outra possibilidade de existência de, e aí entre aspas, porque eu não gosto de como esse termo é utilizado, mas de Estado. E isso não só por Clóvis Moura, por exemplo, que é uma das pessoas que tenta exaltar e retomar essa história e essa tradição de luta, né? Mas, e como ele mesmo traz, os grandes ideólogos do capital afirmam isso. E esse era o grande medo deles. É por isso que o MST também traz tanto medo, né? E é por isso que o Clóvis Moura, não ironicamente, vai conectar esse movimento de coisas e luta, né? E trata-se de pensar no movimento social como princípio educativo, ou seja, como base da concepção de educação construída através da experiência humana de ser do MST, ou de fazer-se um nome próprio, sem terra. E aí, novamente, o S tem maiúsculo e sem o hífen. Então, não é a designação de condição, mas é a designação de somos sujeitos históricos da transformação da realidade social. E é sobre essa dimensão que a gente vai tratar mais especificamente neste capítulo com a autora, como ela mesma diz aí no final. Olhar para o movimento social como sujeito pedagógico significa retornar uma vez mais à reflexão sobre a educação como... Estou grifando aqui, calma aí. E aí a gente vai grifar tudo aqui. Formação humana e suas relações com a dinâmica social em que se insere. Oh, meu Deus, vamos lá, grifa certinho. Aí. Foi. A preocupação em compreender mais profundamente como acontecem os processos de formação humana e a tentativa de identificar em cada circunstância histórica quem são os principais personagens da cena pedagógica, quem são, afinal, os sujeitos educativos, tem sido uma das constantes na história da educação e das teorias pedagógicas. Embora o tipo de exigências que as forças econômicas e políticas dominantes em nossa sociedade estão fazendo com que a escola e outras instituições educacionais progressivamente afastem educadores e educadoras dessas questões pedagógicas mais de fundo, a própria falência do projeto educativo e educacional burguês de versão capitalista atual, aos poucos, pressiona uma retomada dessas preocupações pedagógicas de origem. O desgaste, a crise, efetivamente causa essa coisa. Não quer dizer que a gente vai ganhar, quer dizer que algo está sendo desgastado, né? A gente, inclusive, eu acho que as greves que a gente está tendo no nível educativo, né, seja de faculdades, seja de ensino municipal, seja de ensinos estaduais, demonstram que a gente está com muita dificuldade, né? O STF está pendendo se vai aceitar a escola militar ou não. Enquanto isso, várias estão sendo feitas, para dar um exemplo. Enquanto isso, essas pessoas que poderiam se tornar efetivamente, né, pessoas que já estavam pensando na pedagogia e são afastadas disso, poderiam voltar a pensar isso, estão em um processo de adoecimento mental fudido, por exemplo. E óbvio, para o capital, não é desinteressante que você tenha uma galera para chamar de arruaceiro e para tratar como problema, como sempre foi. Os loucos, os pretos, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, PCDs e por aí vai. Né? Essa história, inclusive, do capitalismo e de como ele constrói não só o exército de reserva, mas o exército de controle de poder. E aí a Lélia Gonzalez já falava, né? O lugar colocado para os pretos na nossa sociedade são as prisões, as favelas e os manicômios. A polícia, ela está aqui não para garantir a nossa vida, mas para proteger a sociedade da gente. Isso daí não é novidade. No primeiro capítulo desse trabalho, a autora identificou como uma das fontes de constituição desse olhar sobre o MST uma tradição pedagógica que vem procurando identificar os sujeitos educativos não apenas ou não tanto nas relações pedagógicas estritamente consideradas, ou seja, educador-educando, ou nos lugares intencionalmente definidos como devendo ser educativos, mas muito mais na própria dinâmica social em que as pessoas estão inseridas, como sujeitos de práticas sociais que conformam e se conformam a um determinado jeito de ser da sociedade onde acontece. E que então devem ser levadas em conta no conjunto de reflexões e práticas pedagógicas, e aí inclui-se nisso as escolares. Então, o capital, ele não ensina a gente simplesmente pela escola, ele ensina pela forma como as forças são construídas, pela forma como as periferias são selecionadas, pela forma como a polícia age em um lugar ou em outro, né? E aí Fanon já diz, o que separa o mundo colonial e o que mostra que ele ainda existe são os quartéis e as prisões, os quartéis policiais e as prisões. É isso, continua. Mas não só isso, é o que a gente come, é o mercado que a gente acessa, é a propaganda que está todo dia no metrô, para além da forma do metrô, né? E do trem, e do ônibus, enfim, do transporte público no geral,
que segue a forma do navio negreiro, né? E aí a gente vai ter grandes pesquisas sobre isso. Daniel Santini tem 3 episódios do Daniel Santini só aqui na Caverna do Morcego, então assim, isso daí vocês não podem estar por fora, e se estiver por fora, vai lá ouvir que o episódio é zica. Salve, salve, Dani, saudades, inclusive. Trata-se, como nos diz Miguel Arroio, de pensar e fazer a educação prestando atenção aos elementos materiais da formação humana. Para além de considerar a dinâmica social para além de considerar que a dinâmica social condiciona as práticas educativas, família, eu nem tinha grifado isso, mas grifem, por favor, porque isso é fundamental. A dinâmica social condiciona as práticas educativas. O capitalismo não nasce porque eles fundam uma escola e olham e falam, agora a gente vai formar um monte de liberal. Muito pelo contrário, a escola é uma resposta afirmativa para o sistema. Saiu uma pesquisa aí que a Flávia Rios estava envolvida, estava vendo no Insta ontem, não vou lembrar exatamente, e eu ainda tenho algumas tretas com a metodologia que foi feita na pesquisa, mas admiro a Flávia Rios e a pesquisa ela traz uma coisa interessante, que é efetivamente que, mesmo após 13 anos da lei dos estudos africanos e afrodiaspóricos, cerca de 60% a 70% das pessoas que passam pela escola ainda não estudam esses momentos. Isso não quer dizer que estudar efetivamente seja alguma coisa e a gente já, né, a gente está sempre tensionando com isso, coisa para outro ponto. Mas a dinâmica social pautada em você precisa trabalhar para ganhar dinheiro fundamenta também a escola. Em um momento de informalidade, de tentativa de transformação de tudo em PJ, enfim, e desses processos, né, que a gente vê surgirem vários coaches e tudo, e não sei o quê, posterior a isso, a gente tem uma enxurrada de crianças falando que não precisam mais da escola. E, por outro lado, você tem, cada vez mais, o processo de tentativa de militarização e de desgaste efetivamente do que financia a educação, né? Então, são processos que vão se intercalando para justificar e manter a sociedade. Não são processos soltos. Esse é o bagulho. E esse é o bagulho do marxismo que é a fita que... Ah, vou ter aqui inteiro. Que é a fita que a gente pauta quando a gente olha para Marx. É que ele está falando sobre totalidade. E aí, quem não está falando sobre totalidade, desculpa, ou comece a falar agora, mas saiba que, né, já devia estar um tempo. Há também um esforço de compreender a dimensão educativa da dinâmica mesma e de seus próprios processos de condicionamento, que agora já sabemos são contraditórios, multidimensionados e, sobretudo, vivos, em processo, em movimento. Exatamente porque neles estão também as pessoas, que afinal não deixam de atuar em algum momento como sujeitos, reféns ou não reféns, contra ou a favor, enfim. E aí é mais do que só sim e não, né? Mas é toda uma complexidade de formas de ser sujeito. As circunstâncias fazem o ser humano na mesma medida em que estes fazem as circunstâncias, nos disse Marx. E esse processo de fazer-se humano nas circunstâncias, fazendo-as mais humanas, é educativo, nos dizem pedagogos e pedagogas nele inspirados, que eu acho que é o caso dela, inclusive. Eu falo eu acho, mas sim, é o caso dela, tá? Ela defende a pedagogia do MST enquanto uma pedagogia socialista, enfim, por aí vai. É esse o contexto, e aí é isso que é legal, tá? A pedagogia socialista. Que aí tem uma galera que vai olhar e falar, pedagogia socialista, vai ensinar a gente a ver igual na Rússia. Porra, não sabe o que é pedagogia, não sabe o que é socialista, né? Então, não vou nem gastar tempo aqui. É esse o contexto de discussão pedagógica que abre espaço para refletir sobre a dimensão educativa do trabalho. E aí a gente vai ter que pensar tudo que for falado agora a partir disso, tanto para o capital, quanto para o anticapitalismo, ou para o socialismo, enfim, para as outras formas de anticapitalismo, blá, 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 blá. Dimensão educativa do trabalho, produção cultural, movimentos sociais e processos tecnológicos, né? O problema não é a gente ter acesso a uma plataforma, uma ferramenta de pesquisa online. O problema é que essa plataforma está coletando dados, vendendo nossos dados, geoprocessando tudo, pegando espaço físico, pegando produtos que você vende, vendendo sua vida, mas não só vendendo sua vida, mas também já de onde você se move, para onde você vai todo dia, que tipo de transporte você pega, o que você faz. É gestão da vida. E gestão da vida que não vai vir pelo Estado brasileiro, tá? O problema não é o Lula. Não. O problema a gente está falando efetivamente aí de big techs e de controle, por exemplo, do primeiro trilionário do mundo, que simplesmente quer deixar de existir. Vou segurando muito. Destas acredito que foi a reflexão sobre
a dimensão educativa das práticas produtivas e do trabalho como princípio educativo, a que mais especificamente contribuiu, até o momento, para a compreensão da pedagogia das práticas sociais, pelo menos desde os esforços teóricos vinculados a projetos políticos de transformação social. E, efetivamente, né, a primeira escola soviética de pedagogia é a Escola do Trabalho, por exemplo. Enfim, era uma das grandes tretas, dos grandes tramas que tinha a União Soviética quando ela é formada. Alimentar a população e desenvolver o país contra um capitalismo que estava vindo para amassar. Né? E eu, inclusive, na época que eu li a primeira vez, eu estava gravando sobre o Kropotkin e eu coloquei para ver a live do Kropotkin sobre ação militante construtiva, alguma coisa assim, enfim. Então, vamos ver o Kropotkin, porque o Kropotkin também fala sobre isso, né? Lembrando um pouco do que ele fala, que é uma das coisas que ficou na minha cabeça, né? Mas quando ele fala de, tudo bem, a gente quer fazer socialismo, a gente fala sobre a mudança no trabalho e tal, não sei o quê, mas a gente tem que entender que, por exemplo, a pessoa que produz um livro, para ela não viver num sistema de alienação, ela tem que estar dentro do processo de produção do livro efetivamente. A pessoa que escreve, né? Então ela tem que saber fazer o livro. É muito louco, né? Hoje, por exemplo, que eu já tive informação sobre... eu tenho que refazer, inclusive, e me aprofundar muito. Restauração de livro, mas também já vendi livro em feira. Mas agora estamos com uma editora que é abertura editorial, trabalho com livro. Enfim, a gente acaba por acompanhar vários aspectos do livro. Hoje minha relação com ele é totalmente diferente. Muito diferente. Ainda alienada, mas aí alienada por causa do trabalho, por causa do capitalismo, por causa do dinheiro, como ele funciona hoje, né? Mas é outra história para mais para frente. Quando Gramsci, inspirado em Marx, insistiu tanto, não apenas no trabalho, mas no trabalho industrial como princípio educativo, tornou também histórico esse novo sujeito educativo, reforçando o lugar das relações sociais no processo de formação humana. Não à toa, ele vai observar, por exemplo, como a industrialização dos Estados Unidos dá um outro passo para a educação. Só que uma educação que a gente vê mais ou menos onde vai parar quando vê os vídeos dos estadunidenses, né? Mas pra vocês terem uma ideia. Por sua vez, quando pedagogos como Makarenko, em 77, 78 e 87, ou o próprio Pistrak, em 81, construíram uma proposta de escola onde o trabalho e as práticas produtivas ocupam um lugar central, abriram também a possibilidade de maior diálogo entre as reflexões sobre educação que acontecem desde lugares e preocupações pedagógicas diferentes. Eu vou avançar por aqui porque eu acho que a gente depois arremata essas coisas. Se o trabalho é educativo, então é possível pensar que o sujeito educativo ou a figura do educador não precisa ser necessariamente uma pessoa, e muito menos necessariamente estar na escola ou em outra instituição que tenha finalidades educativas. Volto a dizer, a gente está utilizando a educação de uma maneira muito aberta. A gente sabe que o trabalho ele é educativo no sentido alienador hoje em dia, porque a própria educação é alienadora. E a gente volta para Paulo Freire também, né? Então, a gente, só para marcar isso. Uma fábrica também pode ser olhada como um sujeito educativo. Enfim, sabe a teoria Foucaultiana, né? Do panóptico, na verdade, estar em tudo e tal, não sei o quê, por isso escola e prisões são... Ele está falando sobre instituições disciplinares, né? Beleza, da hora, legal. Qual instituição dentro do capitalismo não é disciplinar? De onde surgem essas instituições disciplinares dentro do capitalismo? E aí entra, inclusive, da galera que vai olhar e vai falar, né? Ah, o Foucault ele roubou a tese dos Panteras Negras, enfim. Estão indo por esse caminho, descobrindo essas coisas, inclusive, né? Da mesma forma, um sindicato, um partido, e aí ela está grande, as relações sociais de produção, um movimento social. Todos esses elementos são processos educativos, porque educação não é momento, educação é vida, infelizmente. Não no sentido de educação é vida, tá? Mas no sentido de que, efetivamente, se relacionar com o mundo e relacionar-se com nós mesmos, e aí eu falo para além de pessoa a pessoa, né? Mas essa relação, inclusive, subjetiva, individual, é interpretar o mundo. Paulo Freire. Né? Ler o mundo, interpretar o mundo, não começa a partir do momento que você sabe ler um livro. Começa a partir do momento que você tem contato com o livro. Numa sociedade onde a leitura tem esse caráter privilegiado, justamente porque foi utilizado para tirar a gente de vários lugares, aí efetivamente se torna uma parte importante. Mas é só uma parte desse processo. E se o que está em questão é a formação humana, e se as práticas sociais são as que formam o ser humano, então a escola, enquanto um dos lugares dessa formação,
não pode estar desvinculada delas. A escola não pode estar desvinculada disso. Então, se a escola serve ao capital, trata-se de uma reflexão que também nos permite compreender que são as relações sociais que a escola propõe, através do seu cotidiano e jeito de ser, o que condiciona o seu caráter formador, muito mais do que os conteúdos discursivos que ela seleciona para seu tempo específico de ensino. A galera não estuda não é por causa do que está sendo aplicado enquanto conteúdo. Embora, efetivamente, majoritariamente, a gente esteja colocando esse conteúdo de uma forma merda, enquanto sociedade, mas novamente, está servindo ao capital. Mas ela tem uma estrutura e uma instituição que ela repete as mesmas coisas que o capital repete. Racismo, machismo, homofobia e formação de trabalhador. Formação de gente que vai para a linha de frente trabalhar e vender sua força de trabalho. Tratar, pois, do movimento social como sujeito educativo significa participar de um debate pedagógico já antigo, mas que, pelos seus próprios fundamentos teóricos, se desdobra em novos componentes e novas reflexões a partir das questões que a dinâmica social coloca em cada lugar e em cada momento histórico, que é a primeira palavra aqui na próxima página. Nesse sentido, vejo que os movimentos sociais, especificamente, ainda não foram objeto de reflexão mais profunda nesse debate, e talvez eles possam trazer a ele novas ou velhas e já esquecidas questões pedagógicas. Vocês lembram, né, família? Quando eu começo a falar um pouco sobre isso, sobre o movimento social, essa perspectiva, e que eu acho que a gente dá um bom encerramento até ano passado com Paulo Gerbaldo, né, em Redes e Ruas, eu não estou inventando uma nova coisa. A Roseli Salete Caldara estava falando isso enquanto eu estava nascendo, velho. Na década de 90, os movimentos sociais passaram a ser mais frequentemente mencionados em algumas reflexões pedagógicas, como Mollenhauer, Expósito, Arroio, e aí em sequência 90, 93, 98 e 99. Mas a ênfase ainda está, me parece, muito mais na identificação dos novos temas que suas lutas propõem à educação do que em prestar atenção neles como sujeitos propriamente educativos. Então o movimento negro, ele é pensado para olhar quais vão ser as políticas negras que a gente vai colocar dentro do Estado capitalista, dentro da política liberal, dentro de um governo social-democrata. Não é esse o ponto. O ponto é o que o movimento negro, enquanto prática pedagógica, mostra que é possível viver diferentemente do que a sociedade capitalista, porque ele nasce como refém da sociedade e ainda permanece. E ainda permanece. Isso, essa mudança que ela está propondo, é isso que ela está falando. Não é sobre o que o movimento negro vai propor para a gente ter no quadro da formação do conteudista da escola. Mas o que é escola para o movimento negro? O que é escola quando a galera da CONAC, né, que é do Conselho Quilombola, vai discutir escola? Quais são as propostas que eles têm? E entendendo que eu tenho algumas diferenças, mas ainda assim, é muito mais do que qualquer proposta educacional que é feita pelo movimento negro urbano para ser pensado nesses espaços. Do que adianta a gente meter um monte de gente na universidade se a gente não vai ter uma cidade onde essas pessoas vão ter trabalho, se a gente não vai ter uma cidade onde essas pessoas vão se sentir bem estando na universidade, e se a gente vai ter uma universidade que ela vai a todo momento e quando puder, fuder essas pessoas. E aí, qual vai ser nossa disputa dentro da universidade? Vai ser por a gente conseguir auxílio, a gente ter uma moradia útil, ou a gente vai tomar essa universidade e mostrar como que ensina de verdade. E mostrar como que seria, por exemplo, uma das tentativas da Teia dos Povos, uma universidade dos povos. Qual vai ser o ponto que a gente vai se ligar e pum, é isso, um movimento social, um partido. E aí, desculpa, tá? Isso é teoria leninista de partido, caralho. É teoria leninista de partido. Gramsci, quando tá lá, que tá lendo Lenin, conhece ele, um dos primeiros textos de jornal que ele vai colocar, o partido vai dar a forma para o Estado que irá nascer após a Revolução. Não é que o partido vai colocar seus mecanismos e o Estado vai se adaptar. Não! O partido ele vai implicar em uma nova forma de existir e viver. O partido, ele é uma parte, mas ele é uma parte de um todo. Ele não está desconectado de tudo isso. Ele está conectado com tudo isso. No Brasil, foi sem dúvida uma conquista do movimento da renovação pedagógica ter conseguido manter, na atual versão da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, os movimentos sociais como lugares onde também acontece educação. Só que aí você vai lá e faz pedagogia, ou você vai lá e abre uma licenciatura. Quais são as chances do seu professor te permitir fazer estágio com o movimento social? Eu tive mas eu fui estagiar em creche. Mas não tem! Não tem, porque ainda que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, embora tenha sido revertida algumas coisas mais recentemente, né?
Então, eu, inclusive, preciso conferir para ver se ainda continua assim. Se alguém souber e puder responder aí por mensagem, vai me ajudar bastante. Mas o ponto é, se esses espaços são reconhecidos como educação, mas efetivamente não é possível você dar um certificado, por exemplo, de estágio para uma universidade, de um aluno que está lá estagiando com movimento social, o reconhecimento formal disso, se legalmente isso é proibido, o movimento social não é lido como um espaço onde acontece educação. E efetivamente essa é a forma Estado capitalista. São sinais que apontam uma nova sensibilidade para esse novo e velho sujeito. Ocorre que o estudo dos movimentos sociais constitui uma tradição teórica, historicamente recente, diga-se, inclusive que gera muitas tretas, muitas tretas. Bem mais das áreas da história, da geografia e da sociologia do que da pedagogia, não havendo ainda grandes esforços de diálogo nessa perspectiva. Estamos fazendo, Roseli, estamos fazendo, demoramos 20 anos, mas estamos fazendo. Não é comum, por exemplo, que o referencial da história utilizado nesse trabalho seja objeto de estudo entre pedagogos ou educadores, o que certamente levaria a diálogos muito fecundos. Da mesma forma que ainda não exploramos suficientemente estudos como os de Grisbalski, que eu só conheci por ela, Sharon Warren, que eu só conheci por ela, Paulo Christ, só conheci por ela, Éder Sader eu conheço, Tavares dos Santos eu conheço, o Gon eu conheço e Florestan Fernandes. Eu não sei se é o Florestan Fernandes, na verdade, vamos ver se é ele. Talvez não seja pelo nome dos livros, mas pode ser reedição. Bernardo Mansano Fernandes, como eu disse, que eu também conheço, tá tudo certo. Bernardo Mansano Fernandes. E de tantas pesquisas feitas com a preocupação de compreender, sejam os novos ou velhos movimentos sociais, desde dimensões muito próximas à pedagogia, como é o caso de vários trabalhos que discutem a relação entre os movimentos sociais e a cultura política, a democracia, a economia popular, a territorialização, a espacialização dos movimentos, a história. E é engraçado que aí ela começa a trazer, e ela vai sempre citando, né? Que nem sempre eu cito, mas vocês que estão lendo, estão vendo. Ela está sempre citando alguém que mais vai se aprofundar sobre determinado assunto, vai se aprofundar, e ela está trazendo, então, esse arcabouço geral. Na década de 80, alguns estudos sobre movimentos populares urbanos aproximaram-se da questão da educação através da preocupação específica em identificar as lutas por escola, especialmente nas periferias urbanas. Expósito 93, por exemplo. Mas, mesmo nesse caso, a ênfase não chegou a ser uma reflexão sobre a dimensão educativa do movimento e de suas lutas. Já no caso específico dos trabalhos que vêm sendo feitos sobre o MST, de modo geral, ainda predomina a polarização que se transformou em marca do nosso pensamento educacional. Ou se trata de educação somente através da análise da escola, ou então não se entra nesse assunto. É a mesma polarização que ainda continua na própria reflexão do vínculo entre educação e trabalho, escola e educação popular. Precisamos aprender com o movimento social, romper essas cercas que nos impedem de fazer uma reflexão mais total sobre a educação. A única capaz de realmente pensá-la como formação humana. E eu grifei essa última parte. Estava empolgado no marquei aqui. Tá? No caso da relação entre movimentos sociais e educação, vale destacar que, embora não tendo exatamente os movimentos sociais como principal objeto da sua preocupação pedagógica, e aí uma hora ia chegar, né? A gente sabia. Paulo Freire pode ser considerado entre nós um pedagogo que abriu um caminho importante para esse diálogo à medida que construiu toda a sua reflexão em torno desse processo de produção do ser humano como sujeito. Quando o Giovanni Semeraro traz os textos escritos sobre a educação em Gramsci, eu mostro que existe uma conexão muito grande entre Gramsci e Paulo Freire, né? E é engraçado que isso vai acabando se repetindo, né? Então a gente vai ter Gramsci, Fanon, Martim Baró, Paulo Freire, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, que vão circulando, cada um em um processo revolucionário, ou em um processo de luta, cada um com o seu arcabouço teórico, com o seu arcabouço de referências, com sua trajetória, quase todos eles citando Gramsci, diga-se de passagem. Quase todos eles. Mas, enfim, eu gosto muito de ver isso. Eu, na verdade, grifei essa outra parte também. E da potencialidade educativa, da condição de oprimido e do esforço de tentar deixar de sê-lo, o que quer dizer, de tentar transformar as circunstâncias sociais dessa sua condição, engajando-se na luta pela sua libertação. Família, ela liga aqui o que é a pedagogia do movimento sem terra com o marxismo favelado, com a sociologia da praxis, com a filosofia da praxis, enfim. Esse é o meu ponto quando eu falo que, tudo bem, a gente coloca os conceitos em determinados lugares e tal, não sei o quê, mas em certos momentos eles conseguem se misturar, tanto que foda-se o termo que você vai dar. A definição deles é profundamente, desde a potencialidade educativa da condição de oprimido,
E aí, reparem, potencialidade e condição. E do esforço de tentar deixar de sê-lo. Pedagogia do oprimido, né? Enfim, ela traz aqui o pedagogia do oprimido, vamos ficar nas palavras do Paulo Freire? Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Falta amarrar, juntar essas questões e se debruçar mais profundamente sobre elas, admitindo o caráter ainda bastante disperso e fragmentado da teorização já produzida sobre os movimentos sociais, especialmente nessa relação com os processos de formação dos sujeitos. No âmbito da pedagogia, falta discutir especificamente a concepção do movimento social como princípio educativo. E aí agora eu vou, antes da gente encerrar, não, vou encerrar e eu falo. Não tenho a pretensão de dar conta dessa tarefa, desse trabalho, mas, dada a riqueza da experiência humana e educacional do MST, ele se coloca hoje, no Brasil pelo menos, como um dos lugares privilegiados desde onde é possível avançar nessa discussão, ainda que com um cuidado permanente em relação a generalizações apressadas. No meu caso, esse diálogo entre o movimento e a pedagogia é a continuidade da análise sociocultural, ela já está usando a palavra que eu queria, inclusive, do MST, que venho tentando fazer ao longo desses capítulos, além de um convite às teorias pedagógicas para que olhem mais atentamente para o movimento social e, quem sabe, o incluam como um dos personagens de sua cena da reflexão. É algo que a gente vai ver nos próximos episódios, tá? Mas eu já queria trazer um pouco para cá, que eu acho que é fundamental, embora eu esteja vendo que minha cara esteja travada, espero que para vocês eu esteja me movendo. Calma aí. Uai. Vai. Que eu não estou aparecendo. Aí eu não vou conseguir encerrar. Cadê? Mostra eu. Uai. E me ouvindo vocês devem estar, né? Não estão me vendo. Ah! Viu? Essa é a tecnologia sobre o capitalismo. Esse é meu pai. Vamos ver aqui, calma aí. Calma aí que eu estou tentando resolver, porque eu tenho que amarrar e encerrar. Eu queria pelo menos saber que vocês estão me vendo. Não.